Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje, como prometido, nós iniciaremos a nossa série Caminhos na Pré-História. Então, hoje nós faremos um panorama geral sobre a pré-história, trabalharemos conceitos importantes a fim de que você entenda o desenvolvimento desse período e falaremos um pouco sobre o criacionismo. Bom, a pré-história é o período estudado anterior à escrita. Então, toda a história da humanidade anterior à escrita, que acontece com os sumerianos, é denominada de pré-história. E ela é dividida basicamente em três grandes períodos. Período paleolítico, mesolítico e neolítico. Apesar de que o período mesolítico muitas vezes não é levado em consideração por alguns historiadores. Já o período paleolítico, também chamado de período da Idade da Pedra Lascada, é o período que nos traz a evidência das primeiras aparições dos hominídeos na África. E após essas aparições, nós teremos então o homem que se torna um homem nômade e utiliza a pedra para bater na madeira, lascar a madeira a fim de que a deixasse pontiaguda, para que aquela madeira viesse a se tornar seu instrumento de caça ou seu instrumento de autodefesa. Já no período neolítico, nós temos a revolução agrícola, onde os homens começam a dominar agora, os homens já mais sedentários, começam a dominar agora formas mais modernas de agricultura e domesticação de animais. O período neolítico também é chamado de período da pedra polida, onde agora esses homens pegarão essas pedras e as transformarão em grandes centros religiosos para a cultuação dos seus deuses. Essas pedras também servirão como instrumentos para criar a imagem de deuses, carrancas e coisas do tipo. Bom, dentro da pré-história geralmente se é trabalhada a visão darwinista, que é a visão da teoria da evolução. Então, dentro da visão da teoria da evolução, nós temos o Australopithecus, que é o primeiro hominídeo que aparece no período paleolítico. Depois nós temos o Homo habilis, que está aí entre 2,4 milhões de anos atrás. Depois nós temos o Homo erectus, que está aí há 2 milhões de anos atrás. Depois nós temos o Homem de Neandertal, que está aí entre 2 milhões de anos atrás a 12 mil anos atrás. E o Homo sapiens, que está aí há 300 mil anos atrás. Então, essa é a teoria da evolução que diz que o homem, então, passa por processos de evolução a partir do seu primata mais próximo. Essa é a teoria elaborada pelo naturalista Charles Darwin, que afirma que a vida vai se adaptando ao meio ambiente e o que não se adapta vai desaparecendo ao longo do tempo. Então, na pré-história, nós temos conceitos importantes que são trabalhados e que nós devemos compreendê-los com exatidão, a fim de que nós entendamos o desenvolvimento desse período. No período da Idade da Pedra Lascada, nós temos um homem nômade. No entanto, um homem ainda muito selvagem, ou seja, um homem muito semelhante aos animais. Logo, no período neolítico, nós já temos um homem um pouco mais moderno, que já trabalha com agricultura, que já tem técnicas mais modernas de plantio e de domesticação de animais. E no período da Idade dos Metais, que é o período que marca o fim da pré-história e o início da antiguidade, nós vamos ter aí então o homem dominando o metal, tanto para fazer as suas ferramentas, quanto para comercializar pedras preciosas. E aí nós temos o início do período da antiguidade. Dentro da pré-história, nós temos duas grandes teorias. A primeira delas é a teoria evolucionista, como eu já falei, teoria oriunda do biólogo naturalista Charles Darwin, evolucionista. A ciência está intrinsecamente ligada às questões da teoria da evolução, ou seja, que o homem e a natureza e os animais vão evoluindo paulatinamente. Então essa teoria está intrinsecamente ligada às questões mais científicas. Mas nós também temos a teoria criacionista. E o que a teoria criacionista nos diz? A teoria criacionista parte da perspectiva de que a criação do mundo e tudo que nele há parte de uma inteligência superior, ou seja, parte de Deus. Pensamento presente na grande maioria das culturas religiosas,
cristãs, islâmicas. Então, nós temos essas duas teorias que entram em um embate aí muito longo, que cada um acaba defendendo a visão que lhe é mais própria. No entanto, é muito interessante notar que essas duas visões podem se chocar em dados momentos. Como, por exemplo, quando nós vamos trabalhar a idade dos metais, mais especificamente, nós vamos ver os descendentes de Caim. E aí nós vamos ver Tubal-Caim, que pertencia à genealogia de Caim. Tubal-Caim foi responsável e conhecido, né, por manipular o ferro, fazer novas questões modernas, né, em relação a, por exemplo, a armamento, a utilização do ferro de forma doméstica e coisas do tipo, tá certo? Bom, a evolução humana, segundo a teoria do Darwin, ela vai se dar a partir de mudanças climáticas. Primeiro nós vamos ter aí a era das glaciações, depois nós vamos ter as florestas que vão se transformar em savanas, e aí o aparecimento dos primeiros primatas. Esses primatas, eles vão se deslocando ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades. Da narrativa bíblica, nós temos o período pré-diluviano, onde se é trabalhado as questões ali da origem do homem. Então, aquele período onde nós temos Adão, onde nós temos Eva, é um período que é conhecido dentro da pré-história como um período neolítico, ou seja, um período mais avançado. Então, alguns historiadores acreditam que a Bíblia não fala sobre a pré-história antes do período neolítico. Mas nós podemos encontrar algumas características da pré-história anterior ao período neolítico, na genealogia de Caim, na genealogia de Sete, na genealogia do próprio Adão, na genealogia de Matusalém, que foi avô de Noé, e assim nós vamos poder fazer algumas relações interessantes para que a gente possa compreender que essas questões elas podem se complementar, as narrativas elas podem se complementar e não simplesmente estarem em choque como algumas pessoas acabam propondo. Então, a pré-história ela pode ser trabalhada dentro desses dois vieses, ou seja, a teoria evolucionista do Charles Darwin e a teoria criacionista de que existe uma inteligência superior que tudo criou. Então, basicamente, o período paleolítico, mesolítico e neolítico e o período da Idade dos Metais, que marca o fim da pré-história e o início da antiguidade. Beleza? Então, esses são os conceitos mais importantes aí que nós podemos vislumbrar dentro da pré-história. No entanto, ainda em relação à teoria da evolução, como vocês já devem saber, para Charles Darwin, o homem evolui do seu primata mais próximo, que é o macaco. E essa evolução se dá da seguinte forma. Primeiro, nós temos em 3,5 milhões de anos atrás o aparecimento do Australopithecus. Ainda o primata encurvado, o crânio mais alongado, muito peludo, mais parecido realmente com seu primata mais próximo ao macaco. Depois, em 2,4 milhões de anos, a 1,6 milhões de anos, nós temos o aparecimento do Homo habilis, que é um homem mais ereto, mas ainda, mesmo assim, ainda um pouco encurvado. Menos pelos, mas o crânio ainda também é um pouco alongado. Depois, em 2 milhões de anos atrás, até 400 mil anos atrás, temos o aparecimento do Homo erectus, já totalmente ereto, né, e com menos pelos e um crânio menos alongado. Depois nós vamos ter o famoso homem de Neandertal, que vai aí de 2,5 milhões de anos atrás a 12 mil anos atrás. E aí ele já é um primata muito semelhante ao Homo sapiens, menos pelos, o crânio ainda é menor, é menos alongado, mas ainda mesmo assim é alongado se comparado a nós, né? E depois nós temos o Homo sapiens. O deslocamento desses homens a partir do período paleolítico é um destacamento nômade, né? Nós vamos ter tribos que vão sendo formadas paulatinamente, aí vem a descoberta do fogo, a manipulação do fogo, e esse deslocamento geralmente era facilitado pelas posições geográficas.
Então algumas pessoas se perguntam, como que o homem pré-histórico saiu da África e veio parar na América, e veio parar especificamente na América do Sul? Lembre-se que para a teoria da evolução, não apenas o homem estava em evolução, mas todo o planeta Terra passava por um processo de evolução. Então, os continentes estavam deixando de ser a Pangeia, né, já estavam bastante separados, mas entre ali o Canadá e ponta da Ásia, ali da Rússia, nós temos o que é chamado por alguns historiadores de Estreito de Bering. E era justamente por ali que esses homens passavam, né, para chegar a outros continentes. Tá? E isso dentro da visão do período paleolítico. Já no período neolítico, nós já temos o homem aí, o homem de Neandertal e o Homo sapiens espalhado por quase todas as partes do mundo, dominando a agricultura. No entanto, é importante ressaltar que, na sua grande maioria, esses homens habitaram na região da África, nordeste da África, próximo do Egito, e na região do Oriente Médio, os territórios que hoje compreendem ali Síria, Irã, Iraque e o próprio Israel, que antigamente era o território dos fenícios, filisteus, dos hebreus, dos assírios, território dos acadianos e dos sumerianos, povos que aparecerão após o encerramento da pré-história. Então, meus queridos, esse é um panorama geral, bem básico, para que você entenda aí a pré-história, ok? Bom, no nosso próximo vídeo, então, nós continuaremos a tratar sobre os principais conceitos da pré-história, mas fazendo relações importantes com o período pré-diluviano encontrado na narrativa bíblica, ok? Portanto, ative o selinho de notificação, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? E deixe o seu comentário aí, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.